Venha fazer parte do Senop, Seminário para Novos Pregadores, um seminário que visa ferramentar você para o exercício do ministério da Palavra de Deus. Esses são os nossos alunos, e você também pode fazer parte dessa família. Venha para o Senop, Seminário para Novos Pregadores. Vem você também. Estamos de volta com mais um Senop, Seminário para Novos Pregadores, aqui direto do nosso canal para abençoar a sua vida. E nós estamos esses dias falando de exegese, uma ferramenta da hermenêutica. Na aula passada nós falávamos sobre como fazer uma boa exegese. E hoje nós vamos falar sobre a perícope, algo que nós também falamos na aula passada, e hoje nós vamos falar sobre, nos aprofundar mais sobre a questão da perícope, o que é perícope, como se identifica uma perícope, e assim por diante. Eu quero convidar você a ficar conosco nos próximos minutos, convidar você a se inscrever em nosso canal, convidá-lo também a curtir e compartilhar nossos vídeos. Faça isso, você estará nos abençoando, você estará fazendo com que essa mensagem, esses estudos bíblicos, cheguem a outros irmãos em qualquer parte do mundo. Nós vamos começar a aula de hoje lendo um texto da Palavra de Deus, que está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Vamos tomar como base os versículos 31, 32, 33, e vamos entrar pelo capítulo 11, versículo 1. O texto sagrado diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Aí o capítulo 11, versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Mas se a gente ler o versículo 2, ele diz assim: e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Bem, nós queremos começar a nossa aula hoje sobre a perícope. Primeiro vamos definir direito o que é perícope. Em exegese, perícope é a delimitação de um texto. É quando você dar ao texto início, meio e fim, onde ele começa e onde ele termina. Isso, para você que é pregador da palavra de Deus, é de fundamental importância quando você estiver preparando a sua pregação, quando você estiver preparando o seu sermão. É interessante que você conheça o que é um texto completo. Um texto completo aqui em exegese é chamado de perícope. Você saber onde o texto começa e onde ele termina. E por que, pastor? Isso é importante. Isso é importante para que você não cometa heresias. Isso faz parte de todo o processo de uma interpretação fiel da Escritura Sagrada. Então, vamos entender como é que funciona, como é que a gente fica sabendo onde é que começa um texto, onde é que termina um texto. Porque vamos pegar aqui um exemplo muito simples, meu caro Hubert. Você está lendo um romance, você está lendo um livro, aí você pega lá, na pressa de adiantar, você passa o capítulo 1, passa o capítulo 2, passa o capítulo... Aí chega no capítulo 3, você vai ler, decide ler o capítulo 3. E aí você começa a ler, e aí você vai observar que existem elementos no capítulo 3, que para você poder entender, você vai ter que voltar atrás. Não, por que essa palavra está aqui? Por que esse episódio está aqui? Por que ele falou isso? É claro,
você está lendo uma história, então você vai ter que retornar para o capítulo 2, para o capítulo 1, e assim você poder entender o texto. Na Bíblia Sagrada, existem textos, lembrando que a gente falou na aula passada, que os capítulos e os versículos estão aqui na nossa Bíblia, apenas para nos ajudar a identificar os textos. Mas no original, eles não foram escritos com capítulos e versículos. Para você ter uma ideia, nas línguas originais, grego, hebraico, aramaico, não existe essa coisa da vírgula, do ponto e vírgula, do ponto de parágrafo, do ponto de continuação. A partir da tradução para a língua, o que se compreendia naquela língua foi adequada para a língua para que ela foi traduzida. Então, aí começou a se usar as pontuações, começou a se usar, e aí se pensou na ideia de facilitar para a gente ter os capítulos e versículos. Por exemplo, antigamente, quando você abre a Bíblia lá em Lucas, capítulo 4, Lucas, capítulo 4, vamos lá? Lucas, capítulo 4. Em Lucas, capítulo 4, Jesus está voltando para a sua cidade, para Nazaré, e a Bíblia diz que Jesus decide, como um bom judeu que ele era, ir para a sinagoga. A Bíblia diz que antes disso ele teve aí um tempo lá na Galileia, pregando fora, e depois ele volta para a sua cidade. E o texto diz assim: e chegando a Nazaré, capítulo 4, versículo 16, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Olha só, ele achou o lugar em que estava escrito. Jesus disse assim: vamos abrir Isaías aqui no capítulo, que hoje para a gente, isso que Jesus leu é o capítulo 61. Mas naquela época Jesus não disse isso. Vamos ler hoje Isaías, capítulo 61. Não, ele pegou um livro lá, e você tem que lembrar que um livro do profeta Isaías, por exemplo, era composto de vários rolos. De vários rolos. Então ele pegou um daqueles rolos do livro do profeta Isaías e caiu justamente nessa passagem que ele vai ler aqui, que ele diz assim: e achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e assim vai. Que hoje para a gente é o capítulo 61, mas naquela época não tinha isso. Então, os capítulos foram criados para que a gente agora possa facilmente identificar as passagens da Bíblia. Então, por conta disso, você não pode entender que um capítulo da Bíblia contém um texto completo. Aí você vai, segundo o exemplo que a gente deu aqui, lembra? Na semana passada, do livro de João, de 1 Coríntios, capítulo 11, que é esse que a gente está lendo hoje. Vamos pegar de novo esse exemplo aqui. E aí você vai perceber que o capítulo 11, versículo 1, é, na verdade, o final de uma perícope. Isto é o limite de um texto, é o limite final de um texto, que começa lá no capítulo 10. Porque perceba que Paulo, no versículo 33, ele diz assim, no capítulo 10, como também eu em tudo agrado a todos, eu, Paulo. Vocês devem fazer como eu faço. Porque ele diz no versículo 32, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Aí no versículo 32 diz, como também eu em tudo agrado a todos. Isso ele quer dizer, eu não sou motivo de escândalo para ninguém.
E aí, por isso que no versículo 1 do capítulo 11, ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, o assunto é o mesmo. Então, o versículo 1, ele encerra o assunto do qual Paulo está falando, no capítulo 10. E aí, no versículo 2 em diante, Paulo começa um novo assunto. Então, você percebe-se que nem sempre um capítulo na Bíblia vai encerrar um texto por inteiro. Uma coisa que eu estava interessante, que isso não acontece somente de capítulos, em capítulos dentro de um mesmo livro. Se você abrir, por exemplo, abra comigo a sua Bíblia, em 2 Crônicas, deixa eu marcar aqui, para eu não me perder aqui, 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 22. 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 22, diz assim: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, perceba que coisa tremenda, extraordinária, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Perceba que segundo Crônicas, depois que ele conta as vitórias e derrotas dos reis, ele encerra com uma história nova. Ele encerra contando como Deus começou a dar livramento ao seu povo no reinado de Ciro, 70 anos depois da invasão da Babilônia. Porque a Babilônia foi invadida, invadiu Jerusalém, segundo as profecias de Jeremias, mais ou menos em 607 a.C., e Ciro teve essa atitude de reconstruir a casa de Deus em 537. Então, 70 anos. Aí você vira uma página da sua Bíblia e começa o quê? O livro de Esdras. Aí como é que o livro de Esdras começa? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor. Veja se não é a mesma coisa que está escrito nos dois últimos versículos de 2 Crônicas. O versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3 é igual aos dois versículos últimos de 2 Crônicas. Então, daí é que se deduz, inclusive, que quem escreveu 2 Crônicas, os livros das Crônicas, foi Esdras. Então, você pode perceber que de um livro para o outro, possa-se dizer que aqui também a gente encontra um caso de perícope. O texto, aí você começa a ler o livro de Esdras, você percebe que é a continuação do que ele escreveu em 2 Crônicas. Então, a perícope é a delimitação de um texto, onde ele começa, onde ele termina, onde ele começa, o meio e o fim desse texto. Uma pergunta, pastor. Com relação a se é perícope ou não, que fala voz do que clama no deserto, em Isaías, aí tem também no livro de, se não me engano, Mateus, depois João, trata-se de uma perícope também? Não, nesse caso não.
Nesse caso aí, a gente está vendo uma profecia que se cumpre no Novo Testamento. A perícope aqui é um texto completo, não é? Que nem sempre se encerra em um capítulo só. Aí, nesse caso, é uma outra... Exatamente. Para a gente poder entender isso melhor, a gente vai aqui definir, por exemplo, como é que começa uma perícope. Vamos ver aqui algumas observações para você identificar o início de uma perícope, o início de um texto. Então, a primeira coisa que você vai observar, anote isso aí, uma coisinha chamada tempo e espaço. Tempo e espaço. Isto é, um texto que ele é marcado por uma narrativa que indica tempo e espaço. Deixa eu dar aqui um exemplo para vocês. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1, segundo Samuel 11, 1, diz assim: decorrido um ano, tempo. Fala e aponta para o tempo. No tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe os seus servos. E espaço fala de lugar, fala de localização. Por exemplo, Mateus 4:1 diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Isto é, Jesus sai, está em um lugar e vai para o outro. Isso dá a ideia do início de um texto. Está dando para entender, Hubert? Gilmário? Albérico? Companheiro? Está dando para entender? Então, para você identificar uma perícope, o início de uma perícope, você tem que observar que, geralmente, tem que observar essa questão do tempo e do espaço. E no ano tal, e etc. e tal, dá para se entender que aí ele está começando um texto. Lembra que as histórias que a gente gostava de ouvir quando éramos crianças, começam assim: era uma vez, né? Era uma vez uma menina que tinha um chapéu vermelho. Então, era uma vez o quê? Para dar a ideia de que o texto está começando, a história está começando. Então, como é que eu entendo, pastor, onde se começa um texto? Como é que eu identifico isso? Como é que eu consigo perceber isso? Esse é um dos critérios, observar tempo e espaço. O outro é o seguinte: os personagens. O aparecimento de personagens novos na história também demarca o texto. Dá a ideia de uma nova, um novo texto, uma nova história que está começando ali. Por exemplo, 2 Reis, capítulo 4, versículo 42, diz assim: veio um homem de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada. Então, é um episódio, é um texto que está começando aí, porque está surgindo um novo personagem. Imagine você estar lendo um texto, e aí termina ali a história. E, por exemplo, em 2 Reis acontece muito isso, porque em 2 Reis você tem o quê? A história, vamos lá. No capítulo 4 você tem a história da mulher, né, cujo azeite foi multiplicado. Né? É uma história, ali começa e termina. Mas no capítulo 4 você tem uma outra história. Se você observar lá, exatamente, tem a história da mulher sunamita, da mulher que era rica, não é? Que deu uma casa, um quarto para Eliseu morar. É outra perícope. Mas no capítulo 5 você tem uma outra perícope, já entram novos personagens. Quem é o personagem? É Naamã. É Naamã. Então, ali já é o começo de uma nova perícope, é uma outra história. Então, é isso que eu estou tentando passar para vocês. Como identificar uma perícope? Quando no texto
tem indícios de tempo e espaço, personagens diferentes, personagens novos. Por exemplo, aí no 2 Reis, capítulo 6, você já tem a história do machado que flutuou, já é uma outra, são outros personagens, uma nova história. Capítulo 16 de Lucas. Capítulo 16 de Lucas, nós temos chamado 15, melhor dizendo, 15 e 16 são chamados o capítulo das coisas perdidas, não é? O capítulo 15, o capítulo das coisas perdidas. Então, você tem ali a história do filho pródigo, tem a história da ovelha perdida, tem a história da dracma perdida. Então, os personagens novos, não é? Jesus começa a contar, então, ali, para cada episódio desse aí, existe uma perícope. Existe uma perícope. A outra forma é o argumento de quem está escrevendo. Como ele desenvolve esse argumento. Então, quando ele muda de assunto, quando o escritor, o autor, muda de assunto, aí ele está também começando uma nova perícope, portanto, um novo texto. Vamos aqui dar um exemplo. Oséias capítulo 2, versículo 14, diz, esse texto é bom, mas ele não é tão interessante para esse caso como, porque ele diz assim, portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe em carinho. Percebe-se que ele encerrou um assunto e ele quer começar outro assunto. Mas 1 Coríntios 12, 1 é que é interessante, já que a gente está aberto já nesse capítulo. 1 Coríntios 12, 1, ele diz assim, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Ele encerra um assunto no capítulo 11. Qual é o assunto que ele encerra no capítulo 11? É o assunto da ceia, da Santa Ceia do Senhor. E no capítulo 12, versículo 1, ele começa a desenvolver um novo assunto. Qual é o assunto? Os dons espirituais. Então, percebe-se o quê? Que no capítulo 12, começou o quê? Uma nova perícope, um novo assunto. Esse capítulo 12 é interessante, porque capítulo 12, o capítulo 14 completa o capítulo 12. Você já observou isso? Olha, vamos ler o capítulo 12, versículo 31, que diz assim, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o quê? Um caminho ainda mais excelente. Aí no capítulo 13, ele vai mostrar que caminho mais excelente é esse. Que caminho é esse? O caminho do amor. Ele está querendo dizer que o amor é quem norteia todas essas coisas em nossa vida. Aí no capítulo 14, ele volta ao assunto dos dons espirituais. No capítulo 11, ele mostra para a gente quais são esses dons, discute sobre os dons, sobre o corpo, que os dons devem ser praticados dentro do corpo, que o corpo sente quando um membro do corpo padece. E aí ele dá uma pausa no capítulo 13 para falar de amor. Mas no capítulo 14, ele volta a falar dos dons espirituais. Só que dessa vez ele vai ensinar como se utilizar os dons espirituais. Então você pode dizer que capítulo 12 e capítulo 14 é uma perícope. Porque o capítulo 14 completa o capítulo 12. Vocês estão me entendendo? Então, mudança de assunto. Mas essa palavra aqui no capítulo 14 diz logo no início. Sou aluno Hubert, com interferência. Diz assim no capítulo 14, segue o amor. Aqui no caso, no 13 ele está falando sobre amor e aqui no caso ele está continuando.
Sim. Porque ele fala, segue o amor e volta a falar a respeito do que ele Dos disse dons no espirituais. capítulo 12. no É caso. porque Paulo quer dizer aí que não vai adiantar você ter os dons sem o amor. É o que ele deixa bem claro no versículo 1, não é? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como metal que soa, como o sino que tine. Então, na verdade, a perícope está aí nos 3 capítulos. Só que no capítulo 13, ele deixa a questão dos dons um pouco de lado e mergulha mais na questão do amor. E aí, no capítulo 14, ele volta a dar ênfase aos dons e como utilizar esses dons. Bem, tem texto que você, quando você vai ler, você percebe que o autor, ele está, o autor não, que o autor é Deus, o escritor, ele está inserindo um tema novo no discurso dele. Então, esse é um outro elemento para você identificar onde que se começa uma perícope. Vamos ver aqui, por exemplo, Hebreus capítulo 3, versículo 1. Diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos. Esse assunto que ele está tratando aqui no capítulo 3, ou melhor, sim, no capítulo 3, versículo 1, é anunciado lá no capítulo 2, versículo 17 e 18. Então, quando ele volta para o capítulo 3, ele chama a atenção dos irmãos para aquele tema que ele tratou antes. Então, ele está começando, ele está voltando a um tema, ele está dando aos irmãos a ideia de que ele vai voltar a tratar aquele novo tema. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 7, aqui, ó, vamos usar o capítulo 12 mesmo, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele está sendo bem claro. Agora, acerca dos dons, eu vou começar a tratar com vocês agora dos dons. É o anúncio de um tema que ele vai tratar. Então, aqui se começa uma perícope. O capítulo 7, no capítulo 8, o capítulo 8 é interessante, 1 Coríntios, ele fala, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Então, no tocante, ele está abordando um novo tema aqui. Então, esse é mais um critério para você identificar onde se começa um texto ou uma perícope. A outra coisa interessante diz respeito aos destinatários. Isso é, para quem ele está escrevendo. Que a gente chama também de vocativo, né? Por exemplo, Gálatas capítulo 3, versículo 1, diz assim: ó Gálatas, insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Oséias, capítulo 5, versículo 1, diz assim: ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei. Então, às vezes, quando um novo texto está começando, o autor, ele invoca o seu destinatário. Então, essa também é uma forma de você identificar. Por quê? Porque, às vezes, no texto que antecede a esse, às vezes, o destino daquela mensagem não foi necessariamente para aqueles para os quais ele está falando agora. Então, isso também é uma forma de você identificar o início de uma perícope, não é? Por exemplo, um muito conhecido
Efésios, capítulo 6, versículo 1, diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Então, no capítulo anterior, capítulo 5, versículos 22 em diante, o destinatário eram os pais. Não é? Agora, no capítulo 6, versículo 1, o destinatário são os filhos. Então, essa é outra coisa a você a observar. Por exemplo, uma introdução a um discurso. Vou dar aqui para você entender mais ou menos. Mateus 23:1. Mateus 23:1. Diz assim: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos. É uma introdução a um discurso. A um discurso que ele vai fazer. Aqui você entende que está se começando um novo texto. Uma nova perícope. Foi identificado o que aqui? A introdução a um discurso. Essa é uma forma também de se identificar o início de um texto. Você abre, por exemplo, em Jó 6:1, diz assim: então Jó respondeu. E assim vai. Agora tem uma observação aqui. E, no caso desses textos que eu citei para vocês aqui, é o início de um texto, mas nem todo texto que começa com a introdução de um discurso é o início de uma perícope. Para você saber se é ou não é, você tem que observar os outros elementos que eu já citei para você aqui. Uma outra coisa, queridos, e aqui a gente vai terminar a nossa aula de hoje, abra a sua Bíblia aí, só para a gente pegar aqui uma ideia, para vocês poderem entender. Mateus, capítulo 10. Não, eu vou tomar um outro texto. Vamos para Oséias mesmo. Vamos para Oséias, é um texto mais... Oséias. Leia para mim aí. Quem pode ler para mim aí? A gente vai encerrar capítulo 2. Oséias, capítulo 2, versículo 23. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou, espie bem. Espie bem, não. Espie a maneira da gente, baiano, falar aqui, mas vou usar um termo melhor. Prestem bem atenção. Prestem bem atenção. Oséias 2, 23, diz assim: e semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-Ruama, e a Lo-Ami direi: tu és meu povo, e ele dirá: tu és o meu Deus. Aí no capítulo 3, versículo 1, diz assim: e o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Se você perceber, do versículo 22 para o versículo 1, existe uma mudança de estilo literário. E aqui é uma coisa que vocês vão na faculdade lá de teologia, quando se tratar de exegese, você vai ver muito isso em crítica literária. A questão do estilo
literário dos textos. No capítulo 2, versículo 23, existe um estilo literário. Esse estilo literário é poético. Mas o estilo literário do capítulo 3 é um estilo mais narrativo. Então, houve aqui uma mudança de estilo literário. Essa mudança de estilo literário também aponta para o final de uma perícope e o início de uma outra perícope. Deu para entender? Então, amados, essas são as formas. Se você observar, por exemplo, o capítulo 3, versículo 5, diz assim, o capítulo 3, versículo 5 de Oséias: depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei, virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Aí o capítulo 4, versículo 1, diz assim: israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Observe que há uma mudança drástica aí no estilo literário. O primeiro estilo é narrativo, do capítulo 3, versículo 5. O capítulo 4, versículo 1, é mais poético, é mais uma poesia. Então, essa mudança de estilo literário quando observada, é uma das formas da gente entender que houve mudança de perícope. Pastor, essa aula sobre perícope, sobre exegese, sobre texto, pastor, eu quero chegar lá no púlpito e, como disse um pastor, né, uma vez eu cheguei numa igreja, acho que eu já contei isso para vocês aqui, e aí eu falava para o pastor que eu tinha ido lá buscar uma ajuda da igreja. Eu estava construindo uma congregação em um povoado. E aí o pastor disse assim: meu filho, faça o povo chorar e deixe o resto comigo. Acho que eu já contei isso aqui para vocês. Então, talvez aí você, como novo pregador, eu quero fazer o povo chorar, quero pregar e voltar de novo lá e ser convidado novamente. Mas esse não é o objetivo do verdadeiro pregador. O objetivo do verdadeiro pregador é estar preocupado com aquilo que a Bíblia realmente está dizendo, e é isso que ele tem que passar para o povo. Para ele passar isso para o povo, ele tem que conhecer essas regras, porque isso aqui vai fazer parte da preparação do seu sermão. Eu sempre digo o seguinte: olha, quando você é convidado a pregar, você imediatamente é convidado a fazer hermenêutica. E para você fazer hermenêutica, você tem que fazer exegese. Onde é que se faz a hermenêutica? No púlpito. A hermenêutica se faz no púlpito. A interpretação, você vai passar para o povo a interpretação. Mas para você dar essa interpretação ao povo, essa hermenêutica ao povo, você tem que ralar. Você tem que ir lá estudar. Tudo aquilo que a gente já estudou aqui e muito mais. Então, você tem que entender onde é que começa um texto, onde é que acaba um texto, o que é que o texto quis dizer, quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, o texto, o contexto, fazer uma crítica do texto. Ir ao texto sem os óculos, como eu disse aqui na outra aula, sem os óculos da religiosidade, da sua filosofia, daquilo que você entende, daquilo que você acha. Até porque o princípio máximo da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Pedro disse assim, que a Escritura não é de particular interpretação. Então, não é aquilo que você acha. Para não ser aquilo que você acha e você entender o que é que o texto realmente está dizendo, então, meu irmão, eu falei o que aqui na aula passada? Que o estudo da Bíblia é um trabalho científico. Por que é um trabalho científico? Porque se exige pesquisa, se exige noites de sono que não vai ter, queimar pestana.
Olha, quando eu estou lendo um texto que eu não entendo, e que eu fico com aquele texto na minha mente, e vou procurar, pesquisar, eu entendo que Deus quer falar alguma coisa para mim. Deus quer me revelar alguma coisa. E quando Deus quer revelar alguma coisa para você, é porque Ele tem interesse que o povo que vai ouvir você também receba uma revelação da Escritura Sagrada. Então, seu maior compromisso é em dar ao povo a Bíblia como ela é. O nosso irmão, nosso aluno Gilmário vai fazer uma pergunta aí para a gente terminar a nossa aula de hoje. Pergunta rápida. E para tirar essa dúvida. Agora, a Bíblia, ela exige que nós sejamos longânimo na palavra, levar a palavra como está sendo o que a gente está estudando, e o que Deus passa para nós. Só que quando você é convidado, nós somos convidados para pregar em algum lugar, para levar uma palavra, uma palavrinha, meu irmão, eles tomam o tempo e dá 20 minutos. Quando dá 20 minutos é bom, né? Eu vou deixar um conselho para vocês aqui, concernente a isso que o irmão Gilmário está falando. Olha só. Você pode pregar 5 minutos somente, mas o tempo que você deve gastar com a Bíblia deve ser todo o tempo necessário. 2 horas, 3 horas, uma semana, um mês, estudando, pesquisando, arrumando. A gente vai aprender isso um pouco disso em homilética. Agora eu quero dar um conselho a vocês. Como algumas igrejas têm um costume de ocupar o tempo mais com outras coisas, com louvor, apresentações, coreografias, do que com a pregação da palavra, embora eu sempre digo que o culto ele deve ser equilibrado. A palavra não pode, nunca coloque a palavra é o momento mais importante, não. Todo culto é importante. Não tem momento menos importante. O momento do louvor também é importante. Então tem que haver o equilíbrio. Agora, a palavra deve ter o lugar dela. O lugar dela. Mas se lá o pastor que lhe convidou, a pessoa que lhe convidou, não entendeu isso, e deu para você 5 minutos, 10 minutos, você tem que ter sabedoria de Deus, para nesses 10 minutos, entregar à pessoa aquilo que Deus mandou você entregar. Sabe por quê, irmãos? Você não pode tratar a igreja com arrogância. Não, irmãos, infelizmente, eu não vou pregar, porque eu preparei uma mensagem de no mínimo 1 hora, porque é deselegante, é ruim para o pastor da congregação, é ruim para os irmãos que vieram ao culto, vieram também buscar uma palavra, eles não têm culpa porque alguém tomou o tempo todo. Então o que você tem que fazer? Orar pela pessoa, porque eu acho que eu já falei isso em uma aula aqui. Se alguém vai prestar contas a Deus, não é você, é quem impediu você de falar a palavra no tempo hábil. Então, sejam cortês, sejam educados, o povo não tem culpa, entregue ao povo a palavra, peça a Deus orientação e honre o homem de Deus, mesmo ele tendo errado, mesmo ele tendo diminuído o seu tempo da pregação. Honre o homem de Deus e Deus vai honrar você. Agora, se ele vai prestar contas a Deus, aí é com ele e Deus. Você tem que fazer a sua parte. Pastor, a paz do Senhor. A paz, querido. A Bíblia diz que a gente deve ser um obreiro que maneje bem a palavra do Senhor. Eu tenho um certo costume, prego há uns 8 anos, conheço 22 estados do Brasil pregando a palavra, e eu tenho sempre um costume, eu sempre me antecipo. Todo aquele sermão que eu preparei, dentro daquele sermão, eu vou preparar um micro sermão, porque dependente do que possa acontecer no culto, e dependente do tamanho do tempo que o pastor pode me dar, eu vou dar aquela pequena saudação dentro daquilo que, a revelação que Deus me passou para eu transmitir à igreja. O meu sermão, o esboço que eu criei pode ser de 40 minutos, que é o tempo desejado, mas eu também posso pregar em 4 minutos, Sim. porque eu dominei já aquele texto para isso.
Então é interessante que o obreiro maneje bem a palavra Muito que ele bem. vai pregar. Ele tenha essa sensibilidade, essa sabedoria. O Espírito Santo que opera em 40 minutos, em 1 hora, é o mesmo que opera em 4. Claro que isso não é desculpa, isso não é, exatamente, isso não é o ideal. Não é o ideal. O ideal é ter a palavra, ter o seu lugar. Isso não é desculpa para todo mundo ficar tomando o tempo da palavra. Mas uma vez que você se encontra nesta situação, você está ali como mensageiro, como pregoeiro da palavra de Deus, então cumpra o seu papel de falar a palavra de Deus. Olha, teve profetas no Antigo Testamento que foi cerceado a ele o direito de falar a palavra de Deus. Pegou lá Aías, o profeta Aías, tomou uma bofetada porque deu uma palavra que o rei não queria ouvir, não é? E imediatamente o rei cerceou ele de falar, de continuar falando, e mandou prendê-lo e dar a ele água e pão. Mas ele deu o recado dele, não é? Ele deu o recado dele. Ele não precisou de uma... E é interessante que o recado dele foi até meio assim... inteligente, irônico, porque ele contou uma história, não é, que ele via lá, parece que no céu, Deus lá reunido, e aí Deus pergunta, quem é que vai ser um espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe, né? E aí diz que o espírito se levanta, ele contando essa história, essa visão, e vai lá, e é um espírito de mentira na boca de todos os profetas de Acabe. Acabe ficou doido com uma história dessa. Mas ele deu o recado dele. Não é? Ele deu o recado dele. Então, veja bem, o profeta Natã tinha uma mensagem para Davi. E aí? Como é que ele ia dizer ao rei Davi, você é um adúltero, sem vergonha, pegou a mulher dos outros, Deus vai... Um camarada Davi com toda a sabedoria e conta uma história... E faz de Davi refém da situação, porque ele diz assim, e aí Davi, o que deve ser feito a esse homem? Aí Davi dá a sentença para ele mesmo, que esse homem seja morto, né? Alguma coisa assim, seja morto e tal. Aí assim, pois é, você deu a condenação para você mesmo, esse homem é você, porque você tem várias mulheres, mas você achou de se deitar com um homem que só tinha uma mulher. E o Senhor agora está chateado com você. Quer dizer, olha a sabedoria de Natã. Ele não podia chegar diante do rei já apontando aquela coisa. Então ele usou toda a sabedoria. Ele também sabia que Davi era um homem de Deus, apesar das suas fraquezas, do seu pecado. Ele era um homem de Deus. Então nós, pregadores, temos que ter sabedoria de Deus. Amém, queridos? Amém? Então, Deus abençoe a todos. Na próxima aula, nós estaremos aqui com mais um Senop, mais uma aula do Senop, Seminário para Novos Pregadores. Queremos convidar você a fazer parte desta turma. Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus. A tarefa da semana. Vocês vão citar 3 critérios para se identificar uma perícope. 3 critérios para se identificar uma perícope. Tá bom? Essa é a nossa tarefa desta semana. Na próxima semana nós estamos de volta em nome do Senhor Jesus.